Bom dia, eu me chamo Larissa Crossi e essa é mais uma mensagem do dia que o Senhor tem para o meu e para o seu coração. Alegre-se, porque o Senhor, Ele quer trazer algo novo para você. E eu falo que nós estamos novamente retomando a leitura do livro de Daniel. E você pode ter certeza, se você está escutando esta mensagem, é porque o Senhor quer te dar uma nova chance. E é sobre isso que nós vamos falar no capítulo 4 de Daniel, a nova chance que o Senhor deu para o rei Nabucodonosor. Poderia ter sido um pouco diferente se ele já tivesse mudado de atitude logo, porque o Senhor avisou ele em sonho. Mas havia um trabalhar do Senhor dentro do rei Nabucodonosor que precisava acontecer. Precisava de ocorrer também uma conversão. E conversão de coração é diferente de remorso. A conversão é quando você tem aquele arrependimento genuíno, quando você reconhece que o Senhor, Ele é Deus na tua vida. E existem áreas na minha e na sua vida que nós precisamos entender sobre essa conversão. E muitas vezes a gente se culpa. Meu Deus, por que eu caio de novo nesse erro? Por que eu caio de novo nesse pecado? E eu quero te falar, acalma o teu coração. Não desista das áreas que você sabe que você precisa romper ainda no Senhor. Porque vão ter áreas, irão existir áreas na nossa vida com que a gente consegue, num estalar de dedos, já ter essa metanoia, essa mudança de mente, essa mudança de atitude. Mas existirão áreas mais profundas, enraizadas dentro de nós, que vai precisar de ser step by step, degrau por degrau. Então, confie hoje no trabalhar que o Senhor tem sobre a tua vida. Ele não desistiu de mim e Ele não desistiu de você. Então, vamos aqui à leitura da palavra do Senhor. Daniel capítulo 4, o tema do texto é a loucura de Nabucodonosor. Eu não vou poder ler o capítulo todo, eu vou pegar algumas partes, mas algumas partes eu vou ter que ler para a gente poder conseguir entender a profundidade do assunto. Vai falar que o rei Nabucodonosor estava perturbado novamente, algo tirou a paz dele porque ele teve um sonho. Então aqui a partir do versículo 5 eu vou ler. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça se perturbaram. E aí ele vai falar que ele procurou todos os sábios, os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e nenhum deles soube interpretar o sonho dele. Por fim, aqui no versículo 8, já pulando para o versículo 8, por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, ao qual há espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis que a visão do sonho que eu tive, e dize-me a interpretação. Então já vamos pegar aqui. Olha como que o rei Nabucodonosor se referia a Daniel. Vou colocar aqui pelo nome original, que é até mais fácil também de falar. Ele falava com ele, chefe dos magos. Ele falava aqui também, há em ti o espírito dos deuses santos. Ou seja, Nabucodonosor ainda estava tão distante de quem era Deus. Olha como que ele se referia a Daniel. Nabucodonosor ainda estava muito distante de conhecer e reconhecer quem era Deus, mesmo vendo o milagre da fornalha acontecer, que nós falamos na semana passada. E mesmo assim, ele não se referia a Deus, com D maiúsculo, com Deus do Altíssimo, a forma como ele se dirigia a Daniel. Mas o final deste capítulo, a forma como ele se dirigiu a Deus mudou. Mas enfim, não vamos pular as partes, vamos aqui continuar. Ele foi e começou a contar o sonho dele para Daniel. Então, já aqui no versículo 10, vamos continuar. Estava eu, rei Nabucodonosor, olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande,
Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai os ramos, derribai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada no orvalho do céu, com a sua porção, seja com os animais da erva da terra. Mude-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes e essa ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer que os humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam saber a interpretação do sonho. E então, Daniel, o Senhor concedeu a interpretação do sonho, e aí Daniel vai falar aqui no versículo 20, o que significa este sonho. Ele vai tirar as escamas do rei Nabucodonosor, e não vai só falar do sonho, mas como vai alertar o rei Nabucodonosor. Ele vai falar aqui no versículo 20, a árvore que vistes que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, seu fruto abundante, e que em todos haviam sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu essa árvore, ó rei, que crescestes e viestes a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa, as raízes a deixai na terra, atada com ferro e bronze. Na erva do campo, seja ela molhada do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão de comer ervas como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, que é o que dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as raízes, o teu reino tornará a ser teu, pois que tiveres conhecido que o céu domina. E aqui, após a interpretação, ele vai falar no versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, até que se prolongue a tua tranquilidade. Daniel avisou o rei e ele alertou que se ele se convertesse do pecado, da iniquidade, ao invés desse tempo pesado vir sobre ele, poderia prolongar a tranquilidade do rei. Mas o rei falou aqui no versículo 30. Olha o que o rei fala. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu a voz do céu, ou seja, enquanto o rei começava a falar, continuava se engrandecendo, falando que era sobre ele, sobre o reino dele, sobre tudo sobre ele. Enquanto ele falava, desceu uma voz do céu, igual aconteceu no sonho, que ele viu vindo do céu, um santo.
E essa voz, falou: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, será expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e fartar-te-ão comer ervas com os bois, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e é o que dá a quem quer. E no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor. No mesmo instante aconteceu, Ele passou a comer erva dos bois, o seu corpo foi molhado como o orvalho do céu, E aí fala, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como a das aves, E aí, muitos falam que esse foi um tempo de loucura que o rei Nabucodonosor teve, como se ele tivesse surtado, ficasse como um animal mesmo. Mas por quê? Porque o egocentrismo, por conta do orgulho e da soberba que havia dentro dele, precisava ser quebrada. E é o que eu falo. Na palavra do Senhor vai falar lá no livro de Provérbios que a soberba procede à ruína, mas a humildade procede à honra. Não adianta. Não importa se é rei, essa lei, a lei do Senhor, ela vai constituir para todos nós. Não importa a nossa cor, o nosso tamanho, não importa o nosso status na sociedade. Na palavra do Senhor vai falar lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, que do Senhor não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. E o próprio rei Nabucodonosor, ele teve a chance, quando os 3 fiéis, servos foram, na fornalhas livrado, ele teve a chance, ele teve a visão, o Senhor mostrou para ele a visão, um 4º homem andando com eles na fornalha. E mesmo assim havia dentro dele soberba, egocentrismo, orgulho, e o Senhor precisava quebrar isso dele. E não só quebrar, mas ele precisava se converter verdadeiramente a quem o Senhor é. E eu quero falar contigo nesta manhã. Muitas vezes o Senhor vai nos avisar, muitas vezes o Senhor vai usar pessoas para falar conosco, Deus vai nos dar sonhos, vai nos alertar, assim como ele fez com o rei Nabucodonosor. Só que basta a gente ficar atento aos sinais que o Senhor quer trabalhar em nós. O Senhor não tem prazer na morte de um ímpio, não. Mas o Senhor tem prazer que a gente tenha um coração convertido e quebrantado. E reconhecendo que Ele é o Senhor. Não porque Ele tem necessidade que a gente o adore, mas Ele sabe que a nossa alma, ela sempre vai querer idolatrar algo, idolatrar alguém. Só que as pessoas nos decepcionam. Mas o Senhor, o nosso Criador, não existe prazer maior em adorar ao único Deus, ao único Rei. E aqui vai falar, no versículo 34, vai falar: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, cujo reino é geração em geração. O que valeu a pena foi que o próprio rei Nabucodonosor, o fim dele foi estabelecer e crer, e a boca dele bendizer ao único Deus. E quando ele se referencia a este Deus aqui agora, não é mais um D minúsculo, mas é um D com D maiúsculo. Aleluia! Então que nesta manhã nós possamos perguntar para o Senhor: Senhor, eu preciso romper. Senhor, fale comigo. Mostre-me as áreas que eu preciso ainda romper. O Senhor tem prazer que a gente conheça Ele cada dia mais, que a gente se relacione com Ele cada dia mais. Por isso que Ele nos chama, por isso que muitas vezes Ele não entrega ainda algumas coisas para nós, porque Ele sabe que se Ele nos entregar, a gente vai se perder, a gente vai se afastar. E não é esse o plano que o Senhor tem para nós, mas o plano que Deus tem para nós é que a gente fique cada vez mais parecido com Cristo, é que a gente conheça mais esse Deus de perto, é que a gente quebrante o nosso coração para Ele.
Então que você fique com essa palavra no dia de hoje e que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.